Bom, na função verifica, a gente tem que saber se vai acontecer um erro ou não. Por isso eu criei uma variável chamada erro, que ela vai ser do tipo boolean, porque eu atribuí o valor nela false. Toda vez que eu digo, se a variável receber aqui 1, ela vai ser um inteiro. Se ela receber 1,1, ela vai ser um float. E aqui, como ela recebeu um false, ela vai ser uma variável do tipo boolean, que é sim ou não. Bom, aqui agora vamos à variável número. Essa variável número vai ser o número da vaga. Aqui é o document.getElementID, ele vai pegar o elemento, aqui ó, número, que é esse campo de texto aqui, vai pegar o valor dele, quer ver aqui, .value, ele vai pegar esse valor, e ele vai pegar também o operador, se o cara vai ocupar ou não, que é esse aqui ó, ocupar esse campo de texto. Depois que ele pegar esse aqui, ele vai fazer a seguinte comparação aqui. Se esse aqui, eu posso fazer isso aqui ó, ao invés de digitar isso aqui, eu vou colocar OP. Se o operador, que é lá 0, que é aquele valor que a gente pegou lá, que vai ser 1 ou 2, se ele for diferente de nulo, e se ele for menor ou igual a 2, não vai dar erro. Ó. Erro recebe false. Por que isso? Se ele não for nulo, traduzindo, se o usuário digitar alguma coisa, e se essa coisa for menor ou igual a 2, traduzindo, se ela for 1 ou 2, o erro vai receber false. Então não vai dar erro. Se não, se esse valor for nulo ou se for maior que 2, tipo 3, 4, 5, o erro vai receber true, que é verdadeiro. Então quer dizer que aconteceu um erro. Bom, aqui a gente entra no switch agora. A gente vai pegar esse setor, que vai ser essa variável aqui, ó, o setor. Ele pega isso. Vamos subir. O switch do setor. Então, se ele digitar aqui, vamos supor que isso aqui é uma variável. Se ele digitar a letra A nesse campo de texto, vai vir para esse case. Se for a letra B, vai vir para esse, a C vai para o outro e a D vai ir para esse. Ok. Então, vamos supor que ele digitou a letra A. Ele vai entrar aqui e vai verificar. O número é maior que 1000? Se for maior que 1000, é porque está errado, porque o setor A só vai até 1000. Então, dá um erro aqui, ó. Erro recebe true. Se não, ele vai dar um aqui, ó. Não existe. Não, peraí. Se o erro for verdadeiro, ele vai dar um alerta dizendo que não existe o número. Se não, ele vai dar erro recebe false. Traduzindo, se ele não for maior que 1000, é porque ele é menor. E se ele é menor, quer dizer que ele é do setor A. Ok. E agora a gente entra no outro if. Se o setor A, na posição número, que é aquela lá em cima, que vai ser o número da vaga, for igual a 1, traduzindo, se aquela vaga que eu digitei foi igual a 1, o erro vai receber true, porque o erro vai ser verdadeiro, simplesmente porque a vaga está ocupada. Quando não tem nada, a gente vai colocar um valor nulo. Quando tem alguma coisa, a gente coloca 1. Então, se ela tiver 1, é porque tem um carro lá, então obviamente ele tem que dar erro falando que a vaga está ocupada. Bom, isso daqui a gente repete para todos, só que a diferença aqui é assim, se o número aqui for menor que 1001, ou um número for, ou, olha aqui ó, o sinal de ou, o número for maior que 2000, ele vai dar um erro, porque aqui ele só pode estar, o número tem que estar entre, olha aqui os dois sinais aqui ó. O número tem que estar entre essas duas posições, entre 1001 e entre 2000. E é assim que a gente escreve a função entre em programação. Aí ele vai fazer aquela mesma verificação. Aqui vai verificar se o número estiver entre 2001 e 3000. Aqui se entre 3000 e 4000 e tal. Vai fazer a mesma verificação. Isso aqui é só repetir. A lógica é a mesma. E se o erro for igual a false, traduzindo, se após ele executar todas essas etapas ali em cima não der nenhum erro, ele vai chamar a função cadastrar. Se não, ele vai dar um alerta dizendo que ocorreu um erro. Bom, agora vamos para a função cadastrar.
A função cadastrar, bom, já que a gente tem 1001 valores em cada vetor, e se o usuário vier aqui, vamos supor que eu sou o usuário, se eu vim aqui no número, obviamente eu quero o setor e digitar 3.500 no setor B, e eu quero ocupar. Como é que ele vai cadastrar nesse setor na posição 3.500, sendo que o vetor só tem 1000 posições? Por isso que a gente vai fazer o seguinte, ó. Como não tem 3.500 posições no vetor, acho que nem é possível fazer isso, e cada vetor só tem unicamente 1000 posições, só que assim, cada setor tem 1000 vagas. Então, para me dizer que ele está na vaga 500 do setor D, simplesmente eu vou usar essa função, ó. Eu vou fazer um for que vai de 0 a 4, é assim que faz um for que vai de 0 a 4, e eu vou verificar. Toda vez que o número for maior que 1001, eu tiro 1000. Então assim, se passou de 1001, se eu digitei 3.500 aqui, ó, vou cadastrar, deu cadastrado. Caixa 6, mostrar vaga. Olha aqui, tá vendo? Aqui tem 1000 posições. Como aqui ele colocou bem no meio certinho, ó. Traduzindo, ele colocou na posição 500 desse vetor. Toda vez que ele passar de 1000, ele vai tirar 1000. Então se eu colocar assim, eu quero a vaga 2001 no setor B, então obviamente ele vai colocar a posição, ele vai tirar 1000 e o setor ainda vai ficar com 1001 e ele vai armazenar essa vaga na posição 1. Não, tá errado aqui. Mas tá, é assim que faz. Bom, vamos voltar de novo. Tá, se ele digitou 3.500, vamos seguir 3.500. Toda vez que ele verificar que é maior que 1001, aqui, ele vai tirar 1000. Então, obviamente, depois que quando for 3.500, ele vai passar aqui 3 vezes e vai tirar os 3.000. Vai sobrar só 500. Então, ele vai armazenar esse número na posição 500. O I vai ficar, o I, que é o nosso valor ali, vai receber ele vai ficar só com 500. E aí a gente passa para a próxima fase. Se ele quer ocupar, se o valor aqui daquele campo de texto ocupar foi igual a 1, traduzindo, se ele digitar 1 nesse campo de texto bonito aqui, ó, se ele digitar 1 é porque ele quer que cadastre, né? Se for 1, ele vai pegar aqui, ó, caixa valor, que é o nosso lá em cima, caixa V, mais igual. Esse mais igual é a mesma coisa que eu digitar caixa V recebe caixa V mais 6. Só que ao invés de a gente digitar isso, a gente usa isso daqui, mais igual 6. Então, traduzindo, se o caixa era 0, agora ele vai ser 6, porque já cadastrou. E aí ele vai entrar aqui agora para ele cadastrar no vetor que o cara digitou. Ele vai fazer um switch do setor. Ele vai pegar lá que setor que o cara digitou aqui. Obviamente aqui eu digitei setor D. Então, ele vai entrar aqui vamos subir. Ele vai entrar aqui no setor D, ó. Se o setor for D, então aqui, ele entrou aqui, ó, case D. Se ele for D, ele vai fazer setor na posição D 500, setor D na posição 500, porque a gente passou pelo for. É aqui sim, desculpa. Aqui ele vai ser setor D na posição 500, recebe 1, porque a gente passou no for e tirou 3.000 dele. Então na posição 500 ele vai receber o valor 1. Depois que ele fizer isso, ele sai daqui, ele vai entrar nesse outro if. Se o documento .getElementID, se ele quer desocupar, porque aqui na verdade é o 2, se o valor que eu digitei aqui for 2, ele vai desocupar. E se for 2, ele vai fazer a mesma coisa, só que ao invés do setor na posição D500 receber o 2, a gente vai colocar ele recebendo nulo, porque eu achei que assim seria melhor. Bom, e depois disso aqui a gente dá uma neta de cadastrado. E essa parte aqui do corpo aqui todinho, acho que vocês mesmos fizeram aí e tá ok. Bom, é só isso e só.